E aí, moçada, tá pesado o cálculo estequiométrico? Não tem problema, vamos continuar. Muita pureza, muito rendimento, muita reação consecutiva. Vale a pena permanecer comigo nessa, porque isso vai te ajudar muito. O Enem pede muito cálculo estequiométrico. Começa agora, aula 4. Um abraço. Vamos lá, pessoal. Nós vamos resolver uma questão do Enem 2011, a prova de número 02, cuja resposta certa nos dará a letrinha C. Por que do riso irônico, professor querido? Seguinte, moçada. Para quem diz que a prova do Enem é uma prova que é só de leitura, que não tem que conhecer, que não tem que ter conhecimento científico, que é só ler tabela que você já resolve, um exercício desse serve para mostrar para você que a prova do Enem é conteudista, que ela vai fundo. Só para você ter uma ideia, este exercício equivale a 6 exercícios que envolvem cálculo estequiométrico em nível de vestibular. Ou, se você for mais dinâmico, pelo menos 3, um que envolvendo cálculo estequiométrico normal e outro com pureza. Então vamos lá, você vai entender o que eu estou falando, tanto que eu vou ter que usar uma segunda folha para poder resolvê-lo. Olha a pancadaria, gente, isso aqui é carnificina, então vamos para ele. 3 amostras de minério de ferro de regiões distintas foram analisadas e os resultados com os valores aproximados estão na tabela. Ele me deu a região A, B e C, o tipo de óxido encontrado Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, FeO, que é o óxido de ferro 2, e o Fe3O4, que é a chamada magnetita, ou óxido duplo de ferro 2 com ferro 3. Quanto que eu vou analisar? 100 gramas de cada uma das amostras. E qual a massa de ferro obtida a partir dessas 100 gramas de cada uma das amostras? 52,5 gramas, 62,3 gramas e 61,5 gramas, respectivamente. Considerando que as impurezas são inertes, o que quer dizer isso? Não reagem? Aos compostos envolvidos, as reações de redução do minério de ferro com carvão de forma simplificada estão colocadas aqui, aonde a primeira reação eu chamei de A, a segunda reação eu chamei de B, a terceira reação eu chamei de C, para vincular as regiões ABC. Ele nos deu todas as massas molares de carbono, ferro, oxigênio, do Fe2, ele já me deu prontas massas do FeO, que vale 72, eu coloquei aqui para você, para ficar mais fácil para a gente analisar. Do Fe2O3, que vale 160, tá aqui Fe2O3, 160 grama-mol. E do Fe3O4, 232 grama por mol. Eu já coloquei aqui do lado de cada óxido para você identificar. Aí ele diz, os minérios que apresentam, respectivamente, a maior pureza e o menor consumo de carvão por tonelada de ferro produzido são os das regiões. Gente, temos que fazer uma análise de região por região, cálculo de pureza e cálculo de consumo de ferro por região. Então vamos lá. Portanto, não tem nada de um exercício simplista. Vamos a ele. Com a nossa calculadora aqui, com as análises, vejamos o seguinte. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Analisar a região A. Então vamos colocar aqui a região A. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro descobrir o teor de pureza da amostra de ferro da região A, que envolve quem? O Fe2O3, o óxido de ferro 3. Então, o que ele nos diz? Professor, o que eu tenho? Que a reação é a seguinte, 2Fe2O3 reage com 3 mols de carbono, isso aqui vai produzir
4 mols de ferro mais 3 CO2. Beleza? Primeira relaçãozinha que nós vamos estabelecer. Eu vou fazer em 2 cores distintas. Em azul, para obtermos a pureza, e em vermelho, para obtermos a massa de carvão por tonelada. Então vamos lá. Primeiramente, o que você diz? O que eu tenho? Minério de ferro. E o que eu quero? Ferro. Com isso, você vai determinar, conectando o minério de ferro com o ferro, você vai descobrir o quê? A pureza do minério. E a segunda parte é o quê? É o consumo de carbono. Então, a partir do que eu quero, com o que eu tenho, a partir do minério, nós vamos conectar com o carbono. Nós vamos explicar direitinho para você. Então, vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos descobrir? A pureza. Então, vamos achar aqui, primeiramente, a pureza. Como é que nós vamos fazer esse cálculo da pureza? Da seguinte maneira. Não é o Fe2O3 que está conectado com o ferro? Então, vamos lá. O que eu sei? Que 2 Fe2O3 está para 4 ferro. Quanto que vale cada mol de Fe2O3? 160 gramas por mol. Então seria 2 vezes 160 gramas. Isso aqui está para 4 vezes o ferro. Cada ferro é 56 graminhas. Mas e aí, professor? E agora o que eu vou fazer? Cada amostra de minério não é de 100 gramas? Então você vai vir aqui e vai dizer, se eu tenho 100 gramas dessa amostra, quanto será o teor de pureza da minha amostra, que eu vou chamar de teor A, de pureza A, que vai me produzir quanto? Qual foi a massa de ferro encontrada para esse minério? 52,5 gramas, que vai me produzir 52,5 gramas. O que você fez? Você pegou a tua amostra e multiplicou pela pureza dela. Então, façamos isso. O que eu fiz? Eu peguei a minha amostra, que são 100 gramas, e multipliquei pelo teor da pureza. Se você fizer esta continha, você estaria encontrando que a pureza da tua amostra A seria de, fazendo esta continha, nós vamos obter 0,75, o que corresponderia a 75% de pureza da minha amostra A. Beleza? Então, a partir do minério e do ferro formado, eu consegui determinar a pureza de A. Quanto? 75% de pureza no minério A encontrado. Esta é para a determinação da pureza de A. Na sequência, nós vamos determinar, e para isso eu preciso de mais uma folhinha, porque tem muito cálculo a ser estabelecido, nós vamos determinar agora o quê? Nós vamos determinar a massa, eu vou colocar aqui em cima, a massa de carvão em A. Por quê, professor? Então vamos dar uma olhadinha de novo na reação. A partir do carbono, eu vou obter, a partir do ferro, eu obtenho a massa de carbono. São 3 mols de ferro vinculados a 4 mols de carbono. Vamos escrever isso. Para cada 3 mols de carbono, eu estou para 4 mols de ferro. Cada mol de carbono, cada mol de carbono são 12 gramas. Então seria 3 vezes 12 gramas. Isso aqui estaria para 4 vezes 56 gramas. Beleza? Mas quanto em ferro? Lembre, a massa de ferro obtida por cada 100 gramas são de 52,5 gramas. Então você vem aqui e diz o seguinte,
Perdão, são 52,5 gramas. Porém, ele quer por cada tonelada de ferro obtida. Para cada uma tonelada de ferro obtido, eu precisaria de que massa de carbono? De uma massa MC de carbono. Então, se você fizer essa continha, a massa MC de carbono obtida, aqui pela nossa calculadora, fazendo a continha, nós vamos obter 0,16 toneladas de carbono para a amostra de número A, ou de letrinha A. Então, vejamos aqui as informações. Eu teria o quê? Eu teria que a pureza, de A seria de 75% e que a massa de carbono de A seria de 0,16 toneladas. Isso feito para o experimento A. E agora, professor? Agora nós faremos a mesma coisa, só que para o experimento B, onde 2 FeO reagem com carbono, virando 2 ferro mais 2 CO2. Vejamos aqui. Então vamos agora para o meu experimento B. Então aqui nós já fizemos para o experimento A. Vamos para o experimento B. O que nós temos? Então aqui, para a região B. Veja, gente, não tem nada de simplório no exercício. Qual é a reação lá do experimento ou da região B? 2 FeO que reage com carbono. Isso aqui se transforma em 2 ferro mais CO2. De novo, mesma análise. Em azulzinho, nós vamos determinar a pureza, o que eu tenho e o que eu quero. Então, aqui nós vamos determinar a pureza. E em vermelhinho, perdão, a pureza da amostra, e em vermelhinho, o que eu tenho e o que eu quero, para descobrirmos a massa de carbono por tonelada de ferro obtido. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, primeiramente, para a determinação da pureza. Lembre, é a pureza que nós estamos analisando para a região B agora. O que eu sei? 2 FeO está para 2 ferro. 2 vezes o FeO, ele nos deu a massa do FeO, 72 gramas por mol. Está para 2 ferros. 2 vezes 56 gramas. Detalhe, quando você obtém pelo experimento da região B, a massa de ferro é de 62,3 gramas para cada 100 gramas da amostra. Então vamos lá. O que você vai me dizer? Ora, a análise é direta. Para 100 gramas da amostra B, qual será o teor de pureza de B quando 62,3 gramas de ferro são produzidas? De novo, o que você fez? Você pegou a tua amostra vezes o teor de pureza. Se você fizer essa continha, você vai encontrar que o teor de pureza para a região B é de, fazendo essa continha aqui, nós vamos obter 0,8, o que nos daria o equivalente em porcentagem a 80%. Então, o teor de pureza obtido na amostra da segunda região, da região B, 80%. Beleza? Mesma coisa que nós fizemos para a região A, estamos fazendo para a região B. Agora, o que nós vamos determinar?
nós vamos determinar a massa de carbono para a região B. Beleza? O que a gente sabe? Que o carbono está para 2 ferros. Escrevamos isso. O que eu tenho? Que cada carbono está para 2 ferros. O que eu sei? Cada carbono, 12 gramas. 2 ferros, 2 vezes 56 gramas. Mas, professor, não é por tonelada de ferro? Por tonelada de ferro. Então, para 1 tonelada de ferro, eu precisaria de uma massa MC. Fazendo essa regrinha de 3, multiplicando em cruz aqui, nós vamos obter que a massa de carbono necessária para a região B seria de, fazendo a nossa continha aqui, isso aqui vai dar 0,107 toneladas. Então, a região B me daria 80% de pureza na amostra do minério e o consumo de 0,107 toneladas de carvão por tonelada de ferro produzida. E nós fechamos para a letrinha, para a região B. Façamos agora o mesmo, só que para a região C. Para a região C. Aí o aluno pergunta, mas professor, como é que são mesmo as reações? Então eu vou mostrar aqui para você, para facilitar a nossa compreensão. A região C é a magnetita, que é o Fe3O4, que reage com 2 mols de carbono, vira 3 mols de ferro e 3 mols de CO2. Vamos escrever a reação. Então vamos lá. O que eu teria? É o Fe3O4, que reage com 2 mols de carbono. Isso aqui vai virar 3 mols de ferro mais 2 mols de CO2. Novamente, a análise. Azulzinho para a determinação da pureza, vermelhinho para a massa de carbono. Frase inédita. O que eu tenho e o que eu quero. Determino a pureza. E depois, em vermelhinho, o que eu tenho, o que eu quero, a partir de 1 tonelada de ferro, quanto de carbono eu preciso. Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a pureza. A pureza seria, a partir do Fe3O4, eu estarei para 3 ferros. O mol do Fe3O4 já foi dado no exercício, 232 gramas. Isso aqui estaria para 3 ferros. 3 vezes 56 gramas. Lá da tabela, para cada 100 gramas da amostra, a quantidade de ferro produzido, 61,5 gramas. Então vamos lá. O que eu vou dizer para você? Se eu tenho 100 gramas na minha amostra, qual será o teor da pureza da região C para que sejam produzidos 61,5 gramas de ferro? De novo, você pegou a tua amostra vezes o teor de pureza da tua amostra. E agora, fazendo essa regrinha de 3, você vai encontrar que o teor de pureza em C seria de, fazendo essa continha aqui, nós vamos obter 0,85, o que nos dará 85% de pureza. Até agora é a espécie, é o que teve o maior teor de pureza
entre as três amostras. Então a região C é a que tem a maior pureza entre as três. E agora o que nós vamos determinar? Em vermelhinho, a massa de carbono para a região C. Beleza? Como é que faz? Pela reaçãozinha. 2 carbonos está para 3 ferros. 2 vezes 12 gramas estaria para 3 vezes 56 gramas. Mas, professor, não é por tonelada de ferro produzido. Então isso aqui me daria uma massa M de carbono para a regiãozinha C. Ok? Isso aqui para a regiãozinha B. Então aqui, se você fizer essa continha, a massa de carbono para a região C seria igual a, fazendo essa continha aqui, nós vamos obter 0,14 toneladas. Então, para obter 1 tonelada de ferro, eu precisaria de 0,14 ou 140 quilogramas de carbono. Eu até vou transformar, porque a resposta pede isso. Isso aqui seriam 140 quilogramas de carbono. Para de cima seriam 107 quilogramas de carbono. E a primeira seriam 160 quilogramas de carbono. Então, com isso, o que vem a ser a nossa resposta certa? A letrinha de número C, aonde C apresenta o maior teor de pureza e B apresenta o menor consumo de carbono por reação. Ó, C tem 85% de pureza e em B eu só consumiria 107 quilogramas de carbono. Portanto, um exercício complexo, amplo, envolve um monte de reações e contas, então dizermos que o Enem só traz mamão com mel é mera retórica que deve ser corrigida por todos. Vamos lá, moçada, vamos resolver aqui uma questãozinha do Enem 2017, prova 1, resposta certa, letrinha D. Vamos lá, questão top de linha. Ele diz o seguinte: o ácido acetil salicílico, cuja massa molar vale 180 gramas mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, cuja massa molar é de 138 gramas por mol. Para quem não sabe, o ácido salicílico é a primeira estrutura, que eu vou chamá-la de AS, beleza? Ácido salicílico. Com anidrido acético, que é a segunda estrutura. Usando-se o ácido sulfúrico como catalisador da reação, H2SO4, ela produz, nesta reação de síntese, o ácido acetil salicílico, que está aqui embaixo, que eu vou chamá-lo de AS, o ácido acetil salicílico. E também produz o ácido acético, e ele diz que o rendimento desta reação é de apenas 50%. Devido às propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico e anti-inflamatório e também antitrombiótico ou antitrombótico, o ácido acetil salicílico é utilizado como medicamento nas formas de comprimido, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote com 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Pergunta-se, qual é a massa de ácido salicílico, o AS, em quilogramas, que deve ser empregada para este fim? Muito bem, então vamos lá. Questãozinha top. Olha o que ele propõe. Primeiramente, o que o aluno faz? Tire os dados. Quando eu digo tire os dados, aqui para a nossa resolução, que a gente tem tempo para isso, eu organizo. Na hora da prova do Enem, você vai marcando no próprio texto. São informações importantes, pertinentes ao nosso estudo. Então vamos lá. O que eu pretendo fazer? Eu quero produzir um determinado número de comprimidos que são 900
mil comprimidos. O que é 900 mil comprimidos? Ué, 900 mil. Tá aqui. Mas o que é isso? É 9 vezes 10 elevado à quinta comprimidos. Ah, tá, professor. Entendi o que você quis dizer. Tá, mas o que mais que eu tenho de informações importantes? Que a massa de cada comprimido é de 500 miligramas. Ora, isso deve ser por nós sabido. 1 miligrama equivale a 10 elevado a menos 3 do grama. Então eu poderia dizer que a massa desse meu comprimido seria de 500 vezes 10 a menos 3 do grama, ou ainda que isso aqui vale meio grama. Nossa, professor, 500 miligramas é meio grama. Isso, por isso que a gente precisa saber certas coisinhas já de bate-pronto. Meio grama. O que mais? Ele diz que o rendimento é de apenas 50%. O que mais? Ele também nos diz que o ácido salicílico tem uma massa molar de 138 gramas por mol e que o ácido acetil salicílico, também conhecido por aspirina, tem massa molar 180 gramas por mol. Beleza? Todas essas são as informações pertinentes ao nosso exercício. E aí, vou mudar de corzinha para facilitar a sua vida? O que ele quer, professor? Ele quer a massa de ácido salicílico a partir do ácido acetil salicílico formado. Então eu vou escrever assim: o que eu tenho e o que eu quero. A partir do ácido acetil salicílico, eu vou determinar o ácido salicílico. Eu preciso do primeiro e do terceiro termo. Vamos escrever isso em forma simplificada? O ácido salicílico está para o ácido acetil salicílico. O primeiro com o terceiro. Acabou. Tem o mol do primeiro? Tem o mol do segundo? Tem. Então vamos fazer a conta. Não por quê? Porque esta será a minha parte 2 do exercício. A determinação da massa do ácido acetil salicílico. A primeira parte eu vou escrever aqui para você no cantinho, em marronzinho, beleza? Então vamos separar aqui, ó. Por que você vai escrever a primeira parte aqui no canto? Porque primeiro, a partir das informações do texto, eu vou descobrir a massa de ácido acetil salicílico que eu preciso. E aí sim eu vou determinar a massa do ácido salicílico desejada. Então vamos lá, olha como é que eu faço. O que eu sei? Eu não sei nada, sabe sim. Você sabe que um comprimido de ácido acetil salicílico tem uma massa de meio grama. Mas eu não quero produzir um comprimido, eu quero produzir 900 mil. Isso, 900 mil comprimidos seria 9 vezes 10 elevado à quinta comprimidos. Para tal, eu precisarei produzir uma massa de ácido acetil salicílico equivalente a, se você fizer essa continha, essa regrinha de 3 aqui, você vai encontrar que a massa de ácido acetil salicílico necessária seria de 450 mil ou 4,5 vezes 10 elevado a quinta gramas. Só que um detalhe, as respostas estão em quilogramas. Então isso aqui seria uma massa de ácido acetil salicílico, 4,5 vezes 10 à quinta seriam 450 quilogramas de ácido acetil salicílico. Traduzindo, eu quero produzir 450 quilogramas de aspirina. Para produzir 450 quilogramas de aspirina, eu preciso do quanto de ácido salicílico? Então agora vamos lá, mudando de cor. O que eu sei? 1 mol de ácido salicílico, pelos dados que nós temos, são 138 gramas. Isso aqui está para 1 mol de ácido salicílico, 180 gramas.
Mas professor, eu não quero produzir... Sim, eu quero produzir 450 quilogramas de aspirina. Então eu pergunto para você, quanto deve ser a massa de ácido salicílico cujo rendimento do processo é de 50% necessários? O que você fez? Você pegou a tua amostra e multiplicou pelo teu rendimento. Mas professor, já sei o que você vai perguntar. Por acaso o rendimento não é dos produtos? Eu só coloco aqui para facilitar a massa da amostra vezes o rendimento. Se você quiser pôr o rendimento do lado aqui dos produtos, não tem problema nenhum. Isso é só matemática, gente. Então o nosso problema não é química, é matemática, é a compreensão dos fenômenos matemáticos ou das regras matemáticas. Se você pegar esse 0,5 e jogar aqui no produto, vai dar na mesma. Se você fizer essa continha, a massa de ácido salicílico em quilogramas necessária para a nossa produção de 450 quilogramas seria de, fazendo essa continha, 690 quilogramas de ácido salicílico. Resposta certa, letrinha D. Exercício top. Um abraço. E aí, moçada, vamos agora resolver a questão do Enem de 2015. Prova de número 1. Resposta certa, letrinha C. Então, vamos lá. O que ele me propõe? Questão joia, questão top. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que é o ZNS, de pureza de 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem um rendimento de 80% nessa sequência de reações. Então ele me deu aqui um sisteminha com duas reações. Considere que as massas molares das espécies são todas fornecidas e ele pergunta, agora vamos lá, é aqui que o Enem enfatiza. Que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Joia! Vamos tirar os dados do meu exercício. O que eu quero? Bem, a partir de uma determinada massa de sulfeto de zinco, que é esfarelita, e esse sulfeto é de 100 quilogramas, beleza? E como ele quer a resposta em quilogramas, então você não precisa transformar em gramas. Sendo que este minério apresenta uma pureza de 75%. E o rendimento desse processo é de 80%. E com tudo isso, eu quero saber a massa de zinco que pode ser formada em quilogramas no meu sistema. E aonde nós temos aqui que a massa do sulfeto de zinco, a massa molar do sulfeto de zinco, é 97 grama-mol e a massa do zinco é de 65 grama-mol. Nossa, professor, quanta informação! A informação é bastante, só que a resolução é simplória. O aluno olha uma questão dessa e diz assim, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar. Calma lá. Ele me deu o sulfeto de zinco, que é a esfarelita, e ele quer o zinco. Aluno, aluna, você pode, a partir do sulfeto de zinco, encontrar o óxido de zinco, e a partir do óxido de zinco, encontrar o zinco. Mas você acha que eu vou fazer isso? De jeito nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou adequar as reações para nós obtermos uma reação global. Então, olha só. Aqui não tem 2 NO, 2 óxidos de zinco? Tem, professor. E aqui não tem 1 óxido de zinco? Tem, professor. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a reação de cima e dividi-la toda por 2. Ué, mas para quê? Faz isso. Aqui vai se transformar 2 dividido por 2, 1 óxido de zinco, você vai simplificar com esse. Mas se pode? Oxe, se pode. Isso é uma técnica que é as chamadas reações. São as chamadas reações consecutivas. Consecutivas. E pela lei de Lavoisier e Proust,
eu posso fazer as 6 simplificações. Então vamos lá. Dividindo a primeira por 2. ZNS mais 3 meios de O2. Isso aqui vai se transformar em óxido de zinco mais SO2. E a O de baixo? Óxido de zinco, ZNO, mais CO, que vira zinco metálico, mais CO2. Vamos agora simplificar as equações? Dá uma olhadinha. O que eu faço? Tem óxido de zinco na primeira, tem óxido de zinco na segunda. Corta. Tem mais alguma coisa aqui que dá para simplificar? Não. Então vamos lá. Façamos a reação global. Seria o quê? A global será sulfeto de zinco mais CO mais 3 meios de O2, que vai produzir zinco mais CO2 mais SO2. Lembrando você que os termos aí só me interessam quem? Ora, sulfeto de zinco se transformando em zinco. O que eu tenho e o que eu quero. 1 mol de sulfeto de zinco, 97 gramas. 1 mol de zinco, 65 gramas. Qual é a massa que vai reagir? 100 quilogramas. Se esse material fosse 100% puro e rendimento de 100%, ia produzir X. Mas não é isso. Por quê? Porque a pureza do meu sistema é de 75%. Então você vem aqui e multiplica por 0,75. E ele tem um rendimento de 80%. Você vem aqui e multiplica por 0,8. Nossa, professor, o que você fez? Ora, eu simplesmente peguei a minha amostra, multipliquei pela pureza, multipliquei pelo rendimento. Propriedade associativa da matemática. Com isso, eu vou descobrir a massa M de zinco. Se você fizer essa continha, a massa M de zinco que você vai obter é de 40,2 quilogramas, o que nos dará como resposta certa a letrinha C. Questão top. É isso aí. Vamos lá, moçada. Questão do Enem 2016, prova 3, resposta certa para o nosso exercício, a letrinha C. Então vamos lá. O que ele nos propõe nesse exercício? Climatério é o nome de um estágio no processo do amadurecimento de determinados frutos, caracterizado pelo aumento do nível da respiração celular e do gás etileno, que é o C2H4, como consequência ao escurecimento do fruto, o que apresenta a perda de muitas toneladas de alimentos a cada ano. É possível prolongar a vida do fruto no climatério pela eliminação do etileno produzido. Na indústria utiliza-se o permanganato de potássio, que é o KMNO4, para oxidar o etileno a etileno glicol, que é o CH2CH2OH, sendo um processo representado simplificadamente por essa equação. Detalhe: permanganato na presença de etileno, com água virando óxido de manganês, o etileno glicol e hidróxido de potássio. Já balanceada, resolveu todos os nossos problemas do exercício. O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 1 miligrama de etileno por quilograma de ar. Dado importante, vamos frisar isso, beleza? Para facilitar a nossa vida. As massas molares dos elementos são dadas e ele diz, a fim de diminuir essas perdas sem desperdício de reagentes, a massa mínima de permanganato de potássio em quilogramas por quilograma de ar é de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Detalhe, ele me deu em miligrama e quer a massa do permanganato em miligramas. Portanto, não precisa converter unidade. Mas vamos tirar os dados. O que eu sei? Eu sei o seguinte, que a massa de C2H4 etileno que vai reagir é de 1 miligrama. Ora, ele me forneceu pelos dados de carbono, hidrogênio e oxigênio que o etileno C2H4 tem uma massa molar de 28
gramas por mol. Aí, o que ele deseja? A massa do permanganato de potássio, do KMnO4. Ele quer essa massa, só que você vai calcular essa massa já direto em miligrama. Para facilitar a nossa vida, o KMnO4 possui uma massa molar de cada carbono, cada hidrogênio, cada oxigênio, cada potássio é dado no exercício. Se você fizer todas essas continhas, isso aqui vai dar 158 gramas por mol de KMnO4. E agora? Agora é apenas a seguinte relação. O que eu tenho e o que eu quero. Junta. Acabou o exercício. Sério, professor? Sério? 2KMnO4 está para 3C2H4. Beleza? 2 mols de KMnO4, 2 vezes 158 gramas. Está para 3 etileno, 3 vezes 28 gramas. O que eu vou reagir? 1 miligrama de etileno. O que eu vou encontrar? A massa M de permanganato, de KMnO4. Se você fizer essa continha, a massa de KMnO4 já dada em miligramas será igual a quanto? Então vamos lá. Grama daqui com grama daqui, corta. A resposta vai dar em miligrama. Fazendo essa regrinha de 3, nós vamos encontrar, pela nossa calculadora aqui, 3,76. Qual a unidade? Miligrama. Mas não tem a resposta. Qual é o valor mais próximo possível? O 3,8 miligramas. Resposta da letrinha C. É isso aí. Moçada, vamos resolver a questão do Enem 2018, cuja resposta certa é a letrinha D. Olha o que ele nos propõe. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à reação com enxofre. E aí, professor? Esses materiais recuperam o seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que aqui é apresentada é a seguinte. Sulfeto de prata na presença de alumínio vira sulfeto de alumínio mais prata metálica. É dada a massa molar da prata e do enxofre. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície do objeto, que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata, é quanto? Então vamos lá. O que ele quer? Tiremos aqui alguns dados. Primeiramente, o que ele deseja? Ele deseja encontrar a massa de prata a partir de uma massa de sulfeto de prata. De quanto, professor? 2,48 gramas. E aí, para facilitar a nossa vida, a prata metálica foi dada, vale 108. E o sulfeto de prata, se você fizer a continha, nós vamos encontrar que o sulfeto de prata vale 248. Tudo isso aqui medido em grama por mol. Beleza? Esses são os valores. Tá, professor, mas eu não tenho que balancear a reação? Tem que balancear a reação. Mas como é que eu faço isso? Proponha 1 aqui na frente do sulfeto de alumínio. Se está saindo 1 mol de sulfeto de alumínio, significa que 2 alumínios estão entrando. Você vem aqui e propõe 2 na frente do alumínio metálico. 2 alumínios entram, 2 alumínios saem. Professor, mas daí está saindo 3 enxofres. Vem aqui na frente e propõe 3. 3 vezes 1, 3 enxofres. Mas daí 3 vezes 2 é 6 prata. Vem aqui na frente e propõe 6 pratas. Acabou. 3 para 2 para 1 para 6. Essa é a reação balanceada. Mas o que ele quer? Ele quer a prata a partir do sulfeto de prata. O que eu tenho e o que eu quero. Acerta os dois aqui. Então vamos lá. 3 sulfeto de prata estaria para 6
pratas. 3 mols de sulfeto de prata. Quanto que é cada mol de sulfeto de prata? Seria 3 vezes 248 gramas. Quanto que vai produzir? 6 mols de prata. 6 vezes 108 gramas. Porém, a massa que vai reagir é de 2,48 gramas. Quanto que vai produzir? Mgramas de prata. Se você fizer a continha, isso aqui vai nos dar 2,16 gramas. O que vai me dar como resposta certa a letrinha D. Gente, um exercício tranquilo. Comparado ao padrão que o Enem estabelece em suas provas, é uma questão bastante sossegada. Qual foi a dificuldade do teste? O balanceamento da equação. Ok? É isso aí. Terminou essa, mas já está chegando mais uma aulinha de cálculo estequiométrico. Fica aqui comigo. Lembre, dá uma olhadinha nas aulas anteriores para você ver toda a nossa sequência de pensamentos. Cálculo estequiométrico, projeto Enem 2020. Vamos lá.